Se você continuar se comparando desse jeito, os seus projetos pessoais serão afetados. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga. Seja bem-vindo ao canal Terapia em Minutos. E nesse vídeo você deve estar reparando que eu estou com uma maquiagem assim mais profissional. Eu aproveitei o dia hoje para tirar as minhas fotos de gestante. Inclusive eu já falei aqui no canal, né? Em breve o meu filho João vai chegar. Olha como é que já está a minha barriga. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, vou ficar em pé. Olha já o tamanho da minha barriga, gente, olha. Rapidinho João chega, então hoje eu fui tirar as fotos e aí para aproveitar a maquiagem eu estou gravando vídeo para o canal. Mas vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. A gente vai falar sobre a comparação e o quanto a comparação ela é prejudicial para os seus projetos pessoais. Não é apenas a autoestima que é atacada, mas a comparação ela atrapalha a sua autoestima, seus relacionamentos e também os seus objetivos, porque faz com que você fragilize a sua autoconfiança. E baixa autoconfiança é o suficiente para que você não se arrisque ou até mesmo desista dos seus projetos pessoais antes mesmo de tentar. A comparação é muito traiçoeira porque ela tende a te colocar em uma posição de inferioridade. Você vai perceber que ao continuar esse hábito de pensamento da comparação, você tende a estabelecer um relacionamento com você mesmo pautado em injustiça. É exatamente isso. Você simplesmente compara os seus pontos fracos com o ponto forte de alguém. Isso por si só, além de ser desigual, desproporcional, é algo bem injusto com você. Então é importante que você minimize ou desconstrua essa narrativa de comparação e passe a enxergar o seu ponto forte e não ataque mais a sua autoestima através da comparação. Algumas pessoas estão tão acostumadas a se compararem no dia a dia que elas fazem isso sem ao menos perceberem. A comparação ela pode ter chegado muito cedo na vida de alguém. Se você parar para pensar, com quem que você aprendeu essa comparação? Muitas vezes a gente vê a primeira situação de comparação ainda na família, na infância, na adolescência, entre os irmãos, entre os primos. Comparação é o que não falta na nossa vida e também na construção da sociedade. Então, a todo momento alguém estabelece um padrão e para determinar o que é bom, a pessoa também estabelece o que é ruim e ali começa a definição das coisas por meio da comparação. De fato, a comparação ela tem uma utilidade e é importante que você saiba fazer essa diferenciação do que é uma comparação nociva e do que é uma comparação construtiva. Mas o destaque desse vídeo é na comparação destrutiva, é aquela que é nociva, ataca a sua autoestima e prejudica os seus projetos pessoais. Você já parou para pensar quantos projetos, quantas coisas você deixou de fazer porque ao pensar na possibilidade, você já se comparou com alguém que já fez, que faz aquilo e você se acha menor, inferior, acha que não tem capacidade de dar o seu primeiro passo e é nessa hora que surgem pensamentos talvez até um pouco pessimistas ou vitimistas e começa a vir à sua mente frases do tipo: ah, não vou nem tentar, para aquela pessoa é mais fácil, ela tem essa habilidade. Ah, já fulano, ela sabe se comunicar, para ela é mais fácil. Não, eu sou muito tímida, isso aqui eu já não consigo. Ah, essa pessoa aqui, ela consegue porque ela se formou em tal faculdade, para ela é mais fácil, ela tem mais contato. A sua mente vai sempre tentar arrumar uma justificativa para tentar confirmar a ideia de que você não é capaz. Isso tem a ver com aquilo que você acredita internamente. Se você tiver uma teoria, uma narrativa dentro de você negativa, a sua mente vai buscar o tempo todo comprovar aquilo. E para comprovar isso, a sua mente vai fazer interpretações tendenciosas para que isso seja comprovado. Então tende a distorcer situações e também interpretar as situações, fazer links com as suas experiências para tentar confirmar a crença negativa
que você já tem dentro de você. Nesses casos, você não se dá nem a chance de pensar algo diferente sobre si, porque aquilo que você acredita e que é negativo está tão enraizado, a maioria das vezes, que é difícil não ser convencido pelo pensamento da comparação. E é verdade que a comparação ela pode ser um hábito de pensamento quase que automático. E o pensamento que surge por meio da comparação pode ser muito convincente. Em alguns casos, provoca muito sofrimento emocional, capaz de fazer a pessoa sentir muito desconfortável até em ambientes sociais. Então a comparação ela acontece aqui dentro. Em algumas pessoas ela escapa por meio da comunicação, expressão, você acaba externalizando a comparação, se comparando, falando com alguém, você fala isso para a pessoa, frases que você mesmo se desqualifica, e tem gente que faz isso até em forma de piada. Então é importante que você saiba o que você deve fazer para não se comparar mais e o que você deve parar de fazer, porque isso alimenta ainda mais esse cenário de autoestima baixa. Se você estiver acostumado a viver em uma condição de autoestima baixa, saiba que esse cenário, por mais que seja desagradável, é o cenário conhecido por você. E a nossa mente, ela gosta de coisas previsíveis ou já conhecidas por nós. Eu já pude acompanhar alguns casos que a mudança, ainda que positiva, ela foi recebida com um estranhamento pelo paciente. Quando ele tinha pensamentos positivos ou recebia elogios, a mente recebia aquilo com estranhamento. E é como se esse paciente tivesse uma vontade de desqualificar aquele elogio, banalizar aquele elogio, porque simplesmente não sabia lidar com um pensamento positivo a respeito de si, ou até mesmo uma autoparabenização, um elogio que chega do outro. Ela se acostumou muito com autocrítica, autoacusação, que quando vem uma coisa boa, essa pessoa estranha bastante esse tipo de pensamento. Só que agora, quem decide de fato fortalecer a autoestima, precisa tornar natural pensamentos positivos e pensamentos justos a seu respeito. Quando eu falo aqui pensamentos positivos, como a autoestima fortalecida, não digo que você tenha que romantizar a sua vida e agora você não pode mais se criticar, você não pode se cobrar. Não é bem assim. Nós precisamos de uma dose de autocobrança, sim. Nós precisamos de uma dose de autocrítica também. E não é isso que vai prejudicar a nossa autoestima. Eu estou dizendo a respeito dos exageros. A sua relação consigo mesmo, para ser justa e saudável, não pode conter apenas autocrítica e autojulgamento e ataques. Você precisa descartar os ataques, manter a justa medida da autocrítica, da autocobrança, para desenvolver uma relação justa com você. E também quando você acerta, quando você faz algo bom, você sabe se parabenizar. Então agora que você já entendeu toda essa base, eu vou compartilhar aqui alguns passos que você precisa dar para desconstruir esse hábito de pensamento chamado comparação. Você já entendeu que você aprendeu isso há muito tempo, pode ter aprendido na sua família, aprendido no meio social, e agora é hora de você desaprender a se comparar. E a primeira coisa que você precisa incluir é a capacidade de refutar os seus pensamentos. A comparação, ela não acontece no sentimento, ela acontece no pensamento. Então você precisa ter um olhar crítico sobre o pensamento. Você não pode se confundir e achar que a comparação é você, é a sua voz sensata se comparando. Não é isso. Você precisa olhar esse pensamento de fora para conseguir refutar esse pensamento. Existem algumas técnicas que podem te ajudar muito. No primeiro momento, uma pessoa refutar o pensamento só aqui no abstrato pode ter mais dificuldade. É nessa hora que eu aconselho você desenvolver a técnica da escrita terapêutica. Eu elaborei um material que tem todo o passo a passo e recursos extras para você desenvolver e aplicar essa técnica. Eu tenho um e-book chamado Escrita Terapêutica, um guia para você viver minutos de terapia todos os dias. E nesse e-book eu ensino 3 tipos de escrita terapêutica. A escrita terapêutica focal, livre e dialógica. E se você quer aprender a refutar os seus pensamentos
combater os seus pensamentos de comparação, eu sugiro que você aprenda todas três, mas que você aplique principalmente a escrita dialógica, porque ela vai promover um diálogo e uma outra construção de pensamento. A dialógica, ela trabalha mais a mudança de pensamento. Você tinha uma forma de pensar antes e agora você vai substituir por uma forma mais justa, coerente e saudável. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você que quer adquirir o e-book e começar a sua prática agora mesmo. E o segundo passo para você desconstruir a comparação é fazer algo diferente toda vez que surgir um pensamento de comparação. Está em uma situação social, começou a se comparar, você tem que se movimentar. Mude o seu comportamento, porque isso vai promover um mecanismo de distração. Você vai desfocar daquele pensamento, se movimentando fisicamente, fazendo outra coisa, e isso vai desfocar o seu pensamento. Então, lembre-se disso. Surgiu a comparação forte ali numa ocasião, você precisa se movimentar e não alimentar aqueles pensamentos que reforçam ainda mais a inferioridade. Terceiro passo, jamais obedeça às sugestões da comparação. Você vai ver que às vezes a comparação deixa uma sugestão. A sugestão pode ser: vai embora desse lugar, saia de perto de fulano, ou então fica em silêncio, não fale mais nada, você só fala coisas sem noção. A mente coloca esses pensamentos negativos. Se você obedece a sugestão do pensamento negativo ou do pensamento da comparação, você fortalece ainda mais essa estrutura. Então você precisa não obedecer e sim enfrentar. É importante que você não se sinta intimidado pelo pensamento da comparação e faça justamente o oposto que o comportamento sugere. Assim você começa a enfraquecer a narrativa de comparação e de inferioridade. E o quarto passo, ele é bem importante e eu finalizo com esse. Não fale em voz alta o pensamento da comparação. Quando você fala em voz alta, validando aquela comparação, principalmente expressões de inferioridade, você reforça isso ainda mais dentro de você. E não faça isso nem em formato de piadinha, como eu falei no começo do vídeo. Sabe aquelas pessoas que gostam de fazer piada negativa de si mesmo? Você precisa parar com isso. Eu sei que no começo parece engraçado ou na ocasião parece engraçado, só que você sabe de verdade como é a sua autoestima no seu dia a dia, lá no seu secreto. Então você sabe que uma piadinha dessa é uma forma de atacar a sua autoestima. É uma maneira de reforçar ainda mais uma imagem de si mesmo negativa. Se você hoje tem uma questão com a autoestima e precisa fortalecer, não use recursos de piada para se tratar de forma pejorativa, porque isso vai reforçar ainda mais. Pare de fazer piadas autodepreciativas e não fale em voz alta expressões negativas de si mesmo, de comparação, nem para você ser vítima diante de um grupo social. Não deixa escapar. Se você pensou, você precisa fazer as etapas anteriores, mas não deixa aquilo ser externalizado, porque fortalece ainda mais a sensação de inferioridade. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Saia daqui decidido a aplicar esses passos para que você não tenha mais a comparação na sua vida, porque você já descobriu que é um sabotador de saúde emocional, de projetos pessoais e também da sua autoestima. Deixa seu like, se inscreve no canal. Se você quiser se aprofundar mais em conteúdos como esse, se torne membro apoiador aqui do canal. E eu te vejo no próximo vídeo.